Você pode enfrentar problemas com a garantia ou com o pós-venda de um carro chinês e nem perceber isso na hora da compra. É que muita gente olha os 8 anos de garantia, mas não lê o que está nas letras miúdas. E é aí que mora o perigo. Nesse vídeo eu vou te explicar o que algumas marcas, como por exemplo a BYD e a Geely, fazem, mas não deixam tão claro assim. E que pode fazer com que você se sinta enganado por um erro que é teu. Então, se você está pensando em comprar um carro elétrico, principalmente um BYD Dolphin Mini ou um Geely EX2, não compre antes de ver esse vídeo aqui. Ele é parada obrigatória para você. Olha, tem muita gente que reclama a respeito da cobertura de garantia de alguns carros aqui no Brasil, principalmente os elétricos e principalmente aqueles de origem chinesa. E olha que tem consumidor que diz que as marcas criam uma verdadeira armadilha. Mas será que tu vai cair nessa? Olha, existem algumas informações muito importantes que você precisa saber e que eu vou te dizer como conseguir essas informações, mas só se você ficar até o final desse vídeo. Bora, meu filho, fica aqui, é de graça e tu ainda vai sair informado, não vai fazer besteira nunca mais na hora de comprar um carro. Mas antes da gente partir para o assunto principal, não esquece de deixar um like aqui embaixo desse vídeo. E se você gosta de ficar bem informado sobre as novidades do mundo dos automóveis, não esquece de se inscrever aqui no canal, manda ver no botão que está aqui embaixo, ative o sininho das notificações e vamos lá para o primeiro ponto, que é um ponto importantíssimo em que a gente fala sobre algo crucial em um carro elétrico, a bateria. Para esse vídeo aqui nós vamos usar como base dois veículos que estão vendendo muito bem, obrigado, que são o BYD Dolphin Mini e o Geely EX2, dois carros muito parecidos no preço e que dividem a opinião de muitos consumidores. E olha que se tu olhar rápido parece até empate, né? Os dois dizem 8 anos de garantia para a bateria. Mas não é bem assim não. São esses números que confundem muita gente e olha, é preciso estar ligado. O BYD Dolphin Mini tem bateria com garantia de 8 anos, sem limite de quilometragem. Já o Geely EX2 tem garantia de 8 anos, mas com limite de 150 mil quilômetros. Pensa comigo da seguinte maneira, se tu roda muito, pode ser que esses 150 mil quilômetros cheguem rapidinho. E aí nem cheguem os 8 anos de garantia na bateria do carro. Dependendo da situação, aí em 2 anos ou até em 1 ano, se você, sei lá, for um motorista de aplicativo que roda muito, essa garantia pode simplesmente ir embora. E olha que tem um ponto muito importante, que o tipo de uso do veículo ele também está especificado na garantia dos dois carros. Ou seja, existe uma garantia específica para uso comercial e existe uma garantia específica para o uso pessoal. Ou seja, se você leva seus filhos na escola, vai para o trabalho, aquela coisa mais tranquila, uso pessoal. Agora, se você usa esse carro para realizar, por exemplo, o transporte de alguma carga, ou mesmo motorista por aplicativo, aí já se enquadra no uso comercial. Isso é muito importante de ressaltar, porque o uso comercial, em tese, os carros enfrentam um desgaste maior. O motorista por aplicativo, por exemplo, quantos passageiros entram e saem do carro todos os dias? E aí entram, por exemplo, em questão os componentes de portas, borrachas, enfim, acabamentos ali. Isso pode sim ter um impacto. Um carro que enfrenta mais abertura e fechamento de portas, naturalmente tende a ter um desgaste maior desses componentes. E aí vem uma das partes mais importantes, que é justamente a questão da bateria. Se você roda bastante, naturalmente você vai precisar recarregar essa bateria mais vezes. E aí pode haver o desgaste da bateria. Assim como existe, por exemplo, no seu celular, a bateria ela perde eficiência, é natural que isso vá acontecer também em um automóvel. Afinal, quanto mais você usa, mais desgasta aquele componente. Quanto mais desgaste, a tendência é que aquele componente passe a funcionar, né, de uma forma não tão boa quanto ele era como era novo. E isso serve para bateria de carro, isso serve para bateria de celular, isso serve para bateria de computador. Isso é absolutamente normal. Com isso, você tende a perder a autonomia, você tende a passar a rodar menos e passa a ter também um desgaste de outros componentes, como por exemplo, sei lá, o carregador do carro. Se você usa bastante, carrega bastante, naturalmente aquele componente vai se desgastar em um tempo menor do que quem usa menos. A bateria, por exemplo, ela pode se desgastar, mas pode ser considerado um uso normal, ou seja, isso não vai entrar em garantia. Você vai perdendo a eficiência da bateria e de acordo com o uso aí, isso pode ser simplesmente
considerado um uso normal, um desgaste normal. E olha, isso não é um mérito das chinesas não, tá? Isso aí pode acontecer com qualquer bateria de qualquer carro de qualquer marca. Só que aí vem um ponto que muita gente acha que tem razão e nem sempre tem razão. O desgaste total. Alguns componentes exigem aí um tempo diferente de garantia. Ah, a bateria tem 8 anos, o carro inteiro vai ter 8 anos? Não é bem assim. E essas marcas, elas especificam muito bem. Por exemplo, suspensão, parte elétrica, multimídia, enfim, tudo isso pode ter uma cobertura diferente de acordo com cada marca. Isso é especificado por cada marca. Ou seja, na prática, aquela garantia que você achava que era de 8 anos, às vezes é 3 anos para um componente, às vezes é 1 ano para um componente, às vezes 6 meses. Isso depende muito do componente. E agora a gente vai falar de um ponto que é crucial para o consumidor, que é o pós-venda. O que é o pós-venda? Ele não engloba só a garantia. Ele engloba, por exemplo, o serviço de revisão que você vai fazer, ele engloba a questão de quantidade de peças que vai estar disponível aí para o mercado. E isso ainda é um calcanhar de Aquiles para algumas marcas aqui no Brasil. E eu não falo só das chinesas não, tem muitas marcas aí enfrentando dificuldade no pós-venda. Um dos fatores principais que pode ser bem prejudicial para essas duas chinesas é a questão de peças de reposição. Vamos para a realidade. A BYD, ela está um pouquinho mais bem estruturada no país. Ela já tem um tempo maior de mercado. Ela chegou aqui em 2023, a gente está em 2026. Esse vídeo, a Geely vem mais recentemente. Em tese, a BYD ela está mais bem estruturada por ter uma rede maior de concessionárias no Brasil. A Geely, ela chegou mais recentemente ao Brasil, mas ela conta com um reforço muito importante que é a Renault. Ela comprou recentemente pouco mais de 24%, se eu não me engano, da participação da Renault aqui no Brasil. Elas fazem aí parte do mesmo grupo, né? Inclusive isso dá à Renault, por exemplo, acesso à plataforma dos modelos da Geely, que varia aí, é derivada dos modelos da Volvo. Isso é bem legal. Só que o pós-venda ainda pode ser o calcanhar de Aquiles dessas duas fabricantes, por exemplo, e das outras que estão chegando ao Brasil mais recentemente. Quer um exemplo? Recentemente, uma pessoa que eu conheço teve um problema no retrovisor de um carro e aí ele tem contato aí com a loja frequentemente, simplesmente ficou 2 meses com o retrovisor preso por uma fita, uma silver tape ali, e ele não conseguia consertar porque faltava peça. Isso é regra? Não. Mas diz muita coisa ainda para o consumidor. O consumidor pode, de fato, enfrentar algumas dificuldades. E aí vem aquela pergunta-chave: e se for um defeito um pouquinho mais grave? Quanto tempo você vai conseguir ficar sem carro? Dolphin Mini ou Geely X2? Qual seria a sua opção? Eu vou ser bem sincero. Entre Dolphin Mini e entre Geely X2, sem dúvidas, eu iria no Geely. Mesmo que a garantia do Geely seja mais limitada, né? A bateria ali limitada a 150 mil quilômetros ou 8 anos. Como o meu uso é estritamente urbano e eu rodo muito menos do que isso, eu rodo 10% disso por ano, 15 mil, 12 mil quilômetros por ano, com certeza o Geely ainda seria uma opção interessante para o meu uso, já que eu priorizo mais o espaço interno. E sem contar que ele é tração traseira também, isso é muito legal. Tô falando que as marcas estão erradas e estão te enganando? Não tô dizendo isso não. Tô dizendo que você precisa estar atento às regras do jogo. Cada marca coloca a sua regra, especifica e, bom, cabe a você saber disso. Mas Douglas, como é que eu vou ficar sabendo disso? Olha, as marcas disponibilizam nos seus respectivos sites os manuais de garantia, tanto da BYD quanto da Geely, por exemplo. Se você tiver preguiça de procurar no site, o que você pode fazer? Você vai lá no Google, abre uma aba, digita o nome do carro e coloca manual de garantia. Na busca é bem provável que você vai encontrar. E lá você vai ter acesso a todas essas informações. Essas informações, elas são cruciais para você fazer aí uma boa compra e saber de fato o que está coberto pela garantia ou não. Até cheguei mais perto de você, vou mudar minha perna aqui para dizer que se você gostou desse vídeo, você pode deixar um like aqui embaixo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, aí você fica por dentro de quando tiver novidade no mundo dos automóveis, quando você quiser saber sobre pontos positivos, negativos, enfim, tá tudo aqui no canal. Seja bem-vindo, vai ser uma honra ter você aqui com a gente. Já somos mais de 113 mil inscritos. Vem comigo e até o próximo vídeo.